Olá, GPs, boa noite. Todo mundo bem por aí? Preparados para mais um Dose Dupla? Hoje a gente vai falar com o Marcelo Magalhães sobre planejamento estratégico. Vamos chamar ele aqui para a gente começar? Opa! Marcelo Magalhães já está entrando aqui com a Ai, gente. Kelly! Olá, Marcelo! Tudo Uai, não precisou nem bem? chamar, eu já estava na porta, Você é muito aguardando a sua rápido, cara. chamada. Você é muito rápido. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui esse tema. Sempre Ah, tento. Ah, não dá tempo. nossa. Já foi. Hum. Não tem problema. O Ah, pessoal agora tá tá entrando aí, melhor. mó galera entrando. Vamos lá, galera. Ih, ó, o que que tem aí? Nossa pauta virou a câmera, Marcelo. Uai, eu fiz câmera com isso? Caramba, é mesmo! Que maravilha, acabei de descobrir, tem a nossa pauta. Cara, que descoberta isso, Vivi! Vamos Como é revolucionar que as lives agora. mudou? Dólar. Olha, você tá Ah, produzindo, hein, cara? Passou gel, tá no maior. não, é porque, primeiro que eu acho que você é o máximo, né? Você tem feito lives que estão Ah, agregando muito. Não, sério, eu trabalho com você, já te conheço há muitos anos e tal, e eu quero conhecer bem. Na verdade, todo mundo tem que se renovar, né? com certeza. Esse novo ambiente, né? Isso aqui é uma forma de você se renovar. Outra coisa Tá, tá, também é o seguinte, eu conheço tá muito muitos bacana. colegas aqui, o Ronaldo Salim, por exemplo, acabou de chegar. O Ronaldo está sempre elegante. Se você for olhar, o Ronaldo, ele no início do dia, no final do dia, ele está bem. Eu não, Com no final do dia eu certeza. desmonto. Então não pode, tem que ser uma coisa diferente. Ó, meu pai tá entrando, todo mundo entrando também. Oi, pai, oi, filhas, bem-vindo, amigos, Salim, todo mundo. Que bacana, estamos ao vivo aí, Marcelão. Bom, primeira coisa, deixa eu Ah, apresentar, né? Meu amigo Marcelo é o fera na estratégia, planejamento estratégico é com ele, é um cara que tem anos aí, depois ele vai contar a vida dele para vocês, que ele conta melhor do que eu, anos aí sim. nessa área de planejamento estratégico, consultoria, tem mestrado, tem doutorado, é um cara que eu admiro muito, chamo ele de professor Pardal, ele sabe disso, porque acho que ele é um cara admirado, toda a comunidade de professores, tanto da fundação como de outras instituições onde a gente trabalha também. Enfim, e só tem coisas boas a falar sobre ele, mas ele é um cara que, se você bater papo com ele 5 minutos, você descobre que ele tem mais coisa para contar para a gente do que a nossa vã filosofia desconfia. Ih, Né, Marcelo? pode ser. Não vou contar nada. Vai, Marcelo, se apresenta aí. Conta para a galera quem é você, conta para todo mundo como é que você Olha, cuida desse negócio de estratégia aí. não, nesse novo ambiente, eu sou um novo aprendiz, né? Mas uma coisa eu estou muito certo, a gente de alguma forma tem que buscar melhorar as nossas condições de ter sucesso no futuro. Isso eu aprendi lá no meu mestrado em administração. E eu larguei tudo, eu queria fazer finanças corporativas e tal. Quando eu encontrei a estratégia, eu falei, eu estou em casa. Isso aqui tem tudo a ver comigo. Tem um negócio meio de ser engenheiro, eu sou engenheiro civil, né? Então, engenheiro civil Uhum. quer ter previsibilidade sobre tudo que vai acontecer dentro da obra. Na questão de estratégia, você quer mudar o mundo, você quer criar, né, condições que muitas vezes não existem. Inclusive, me especializei em projetos impossíveis. Eu adoro fazer projetos que todo mundo diz, mas não Esse vai dar não. certo. Esse não vai dar certo, isso não tem a menor chance. E é isso, o ambiente de incerteza incomoda muito as pessoas. Né? E para Sim, mim e não, aí? eu gosto, eu acho bacana lidar com isso. E o meu doutorado foi o quê? Foi transformar aquilo que era a minha experiência, né, em um documento que firmasse, né, a importância da governança empresarial no âmbito das empresas. Parece uma coisa muito sofisticada, mas não, a gente precisa mudar as nossas formas de trabalhar daqui para frente. Então é isso, a minha história é essa, um apaixonado por esse assunto, um aprendiz o tempo todo e questionando tudo que eu aprendi. Então, se você está querendo entrar numa live, eu só quero avisar você o seguinte, tem muitas lives acontecendo hoje, tá? Vocês estão na live mais divertida, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Não quero falar mal dos meus E, colegas, entendeu? mas a Mas aqui gente, nós a vamos gente é botar o pé imbatível, na né, mesa. Marcelo? Aqui a gente vai questionar os paradigmas. Pô, tem que mudar tudo. É aqui. É aqui.
Olha, e para começar começando, a gente vai questionar tanto que hoje o nosso brinde é de quê, Marcelo? Bom, o nosso brinde é o meu médico tem me orientado muito para eu beber só um cálice de vinho por dia. Então, o que eu Então tenho vamos lá, aqui é tintim. tintim, olha, você estava preparado exatamente a mesma medida que eu. Olha! Tá? Lógico, eu não Pode ia deixar beber, meu porque no amigo final pode ser abrir que o a gente vinho. perca o controle Claro, completo. tintim. Hum. Cabernet Sauvignon. Saúde. A gente Saúde a fala todos. Lehaim, né? Saúde. Jaime, o Marco Cardoso acabou de chegar, meu grande baixista. É isso. Que A gente tem que maravilha. começar a se divertir. Aliás, diga-se de passagem, vamos contar para a galera um segredo? Marcelo, além de um grande estrategista, Pô, fico preocupado. engenheiro civil, aliás, doutorado, né? Teu doutorado em quê Engenharia. mesmo? Engenharia. Engenharia. Ele vocês não sabem disso, mas vou contar, vou fofocar. Ele é um grande músico e compositor também, né, Marcelo? Eu pago as pessoas para falarem que eu sou bom, que eu sou bom nisso e tal, mas eu não, sou sim. ele não é bom, ele é ótimo. Vocês precisam ver ele tocando na banda que foi onde eu conheci o Marcelo lá atrás, chama-se The Teachers, né? Tem duas. Eu me lembro de você nesse dia. Conta pra galera como é que foi essa A Gigi história. chegou cedo, né? Chegou cedo. Assim, ela entrou junto com a preparação do palco, não tinha nada e tal. Assistiu todo o evento, pediu uma cerveja e ficou olhando para nossa cara assim. Quando eu saí, ela deve ter. Eu estava bebendo alguma coisa. Ela falou, ela não deve ter gostado de nada que a gente fez. Ela pegou o copo que ela estava assim, olhou para mim assim. Esse negócio é demais, vocês são fantásticos. Aí eu entrei bem. Isso foi o motivo para o sucesso daquele show. O show foi ótimo. Ah, com certeza. Eu ter chegado antes, né? Na verdade, acho que eu fui direto de algum compromisso, né? Que era lá no centro, naquele underground que a gente foi, que aliás eu gostei muito, foi muito legal. Você sabe que eu sou gosto de rock, gosto de underground. Foi bem legal. E, enfim, e aí foi aí que eu descobri que o Marcelo tem uma sensibilidade incrível, trabalhar com ele tem sido maravilhoso, tanto como colega, como professora, como em algumas consultorias também, né, Marcelão? Digo mesmo. Enfim. Eu queria, na verdade, assim, eu queria te provocar hoje. Posso te provocar? A gente está aqui para mudar tudo, pode falar. Então vamos lá. A minha provocação é assim, boa noite, o pessoal está entrando. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Boa noite, todo mundo. Os 5 minutos regulamentares para aguardar a chegada da Eulina. Bem-vinda! As minhas amigas estão todas aqui também, meus colegas, família, todo mundo, sejam bem-vindos. A gente já está aí com mais de 20 espectadores, vai ser muito legal isso aqui hoje. Oi, Roberta, tudo bem? Vamos roubar o pessoal das outras lives também. A gente vai roubar todo mundo, né? Nossa estratégia é melhor. A estratégia é muito melhor, porque tem que funcionar, pô. Olha, manda o coração aí, manda os corações que é para subir a nossa live aí, ficar nos tops dos tops. Isso, que bacana. Eu também não, mas vamos lá. Marcelo, eu quero te fazer uma provocação. É o seguinte, a gente tem ouvido o seguinte, estamos num momento de muita incerteza, previsibilidade é uma falácia, enfim, planejamento estratégico nesse momento de imprevisibilidade, conversa para boi dormir, né? Eu estou jogando para você o que eu escuto, né? Então, meu amigo, professor Pardal, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Faz sentido discutir estratégia nesse momento? Conta para mim. Claro. Também eu te amo, Leonor. A questão básica é o seguinte. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então as pessoas estão absolutamente perdidas, né? Elas não sabem, porque os cenários estão absolutamente obscuros, né? A gente não tem uma previsão muito clara. Mas em estratégia a gente tem uma frase maravilhosa que motiva toda essa lógica, né? A gente precisa ler as sombras que o futuro lança sobre o presente. Uau! Adorei essa frase. Então, repete, a gente precisa ler as sombras que o futuro lança sobre o presente. A gente não sabe o que vai acontecer. Anota aí, galera. À frente da nossa empresa tem uma neblina do futuro.
Mas você consegue olhar lá na proa do barco, no meio daquela neblina, já estão surgindo algumas coisas, né? Ou seja, a ideia, né, das indústrias do alto luxo, né, estão morrendo, né, aos poucos, porque as pessoas não estão comprando sapatos, não estão comprando joias, não estão comprando relógios. A Rolex está descontinuando linha de produção, a Patek Philippe está parando. Chanel, não sei o que o pessoal da moda vai fazer com isso. Mas, na verdade, o que a gente está vendo? A gente está vendo que as pessoas estão com medo de morrer. Elas estão com medo da sua continuidade. Alguns querem ser a pessoa mais esperta do cemitério. Outras pessoas querem, né, todo dia contribuir com as outras pessoas, que é, de certa forma, aquilo que a gente espera de uma organização que queira superar, não só essa etapa, mas aquelas que já estão conseguindo superar, elas funcionam de maneira orgânica. E quando a gente fala disso, a gente fala que elas estão trabalhando juntas, elas estão trocando informações e repensando o tempo todo. Isso está acontecendo no varejo direto. Então, qual é? A pessoa pergunta, é relevante? Sim. Por quê? Porque planejamento estratégico não é uma ferramenta de certezas. É, na verdade, um exercício de avaliação das possibilidades. Inclusive, quando você estiver certo a respeito do que você quer, você tem que estar preparado para mudar, porque uma externalidade pode surgir no meio do caminho. Inclusive, assim, só aproveitando as duas frases que você falou aí, né, que quando você não sabe para onde você quer ir, né, qualquer caminho basta, é a famosa frase da Alice aliás, do coelho para Alice, né, que a Alice vira para o coelho, né, peguem o filme depois da Alice para vocês verem essa frase, que é sensacional. A Alice vira para o coelho e fala assim, para onde que eu tenho que ir? Né, o coelho vira para ela e responde, depende, onde é que você quer chegar? Né? Então, assim, na verdade, a escolha é sua, depende de qual é o seu objetivo. E você falou uma coisa que eu achei bastante interessante aí, né? Quando você fala de que ambientes incertos, na verdade, a gente precisa entendê-los para que a gente possa navegar. Tem uma frase da família Schumann também que diz o seguinte, que eu acho muito interessante: eu não tenho como prever os ventos, quer dizer, prever a gente até tem, mas eu não tenho como mudar os ventos, mas eu tenho como me preparar para eles, mudar, vamos dizer assim, o leme, a vela, né? Me preparar para eles. Eu não sei, a frase exatamente não está na minha cabeça agora, não está aqui, mas me veio essa frase porque eu me lembro que eu dou aula de riscos também, né? Isso é uma coisa que o pessoal coloca muito nas aulas de risco. Então, como é que você vai fazer planejamento de risco se risco é justamente um negócio incerto? Você não tem como ter certeza a respeito do risco, senão não seria risco, seria fato, né? Até porque a definição... Carlos. Esse exemplo do barco à vela é muito feliz, né? Porque a gente tem que estar preparado para enfrentar maremotos. Eu tinha falado isso nas minhas aulas, nas minhas consultorias no ano passado. Olha, 2019 é um ambiente de muitos maremotos, você tem que estar preparado para virar em direção à onda e tal. E as pessoas, não é tanto, vai passar. Então o ser humano tem essa necessidade de acreditar que as coisas vão se estabilizar. Quem trabalha com estratégia já não pensa assim. Sabe que há incerteza o tempo todo. Só que a maneira pela qual você constrói a sua racionalidade com relação ao futuro te orienta a tomar decisões agora. E mais, você consegue observar a nuvem, né, de incerteza à sua frente, algumas coisas te chamam mais atenção do que alguém que não tem sequer um caminho para frente. Então, quando você não tem estratégia, significa que você não tem sequer um desejo para o futuro. Eu planejava ser gerente de projeto, você imagina? E aí, para virar gerente de projeto, eu resolvi dar aula, para aprender a falar com as pessoas. Quando eu vi, eu estou há 25, 26 anos dando aula. Então, como é que eu podia imaginar, né, eu, Schumann, que eu ia pegar esse vento e estar aqui conversando com você? E agora a gente vai ter que pegar outros ventos, porque mudou tudo. Olha o que o Salim está escrevendo aí, ó. Cobra que não anda, não vai comer o sapo. Explica isso aí, Marcelo. Salim que falou. Isso são definições estratégicas, né, que dizem o seguinte: você tem que se coçar porque não vai cair no colo. Isso acho que é muito importante, né? A gente fica sempre imaginando que, não, nós somos pessoas muito boas, né, e vai cair no nosso colo. Eu tenho uma frase que é ótima, que diz o seguinte: coisas ruins acontecem para empresas boas. Coisas boas acontecem para empresas ruins. O mundo não é justo. Eu só gostaria que ele fosse justo a meu favor. Isso eu quero.
É isso. Life is not fair, né? O mundo é mau e Papai Noel não existe. Só que eu quero que ele seja... Me dê um presente, eu quero estar isso. Então, gente, Tá na verdade, certo. nós estamos falando, é uma coisa que tem a ver com o estudo da complexidade, que é uma coisa que eu adoro trabalhar. É que você não tem nenhuma ferramenta que te dê previsibilidade do futuro. Inclusive, tudo que a gente tinha registrado do passado não serve para projetar o futuro agora. E isso, de certa maneira, nos traz, seres humanos, de novo, o centro do processo de concepção, porque as nossas visões é que vão criar esse futuro. Então, a pergunta que eu quero te fazer é: o que você inventou do mês passado para cá? Você não inventou nada, meu amigo. Você não entendeu ainda. Você está esperando alguém inventar? Você está esperando que a tecnologia que vai ser dada pela Google te explique? Não, você tem que pegar aquilo e hackear e transformar isso. Ah, mas você tem tempo, sim. É só você parar de reclamar da vida, vamos correr atrás, pô. Você me falou uma frase que eu achei bastante interessante, que eu vou lembrar você aqui, que a frase é tua, não é minha não, né? Se você está se sentindo confortável... Tem algo errado. Algo está errado, né? Se coça porque alguma coisa está confortável, ótimo, está errado, né? O importante é não se sentir confortável, porque é assim que as mudanças vêm. Você sabe que eu estava vendo um papo hoje sobre por que será que a inteligência artificial não previu toda essa pandemia, toda essa, vamos dizer assim, Tá brincando, você viu isso? Vi. Né? E aí? E é justamente aí é que entra o ser humano, né? Porque exatamente na crise é que a gente mostra a necessidade do ser humano não é uma inteligência artificial. Né? Achei sensacional a reflexão que foi feita nesse papo que eu estava assistindo. E assim, as pessoas estão achando que o computador tem inteligência mesmo. Não tem, isso é um eufemismo. A gente está tratando de algo que, na verdade, tem uma capacidade de processamento muito grande dentro de modelos reduzidos e que apresenta o que provavelmente seria a resposta de um ser humano ter respondido no passado. Só que isso é baseado no Big Data, tal do Big Data, né? São os dados que a gente registrou no detalhe do passado, pois não serve para o futuro. A doença é nova, as condições econômicas são novas, tem nada que a gente possa usar de econometria que realmente diga o que vai acontecer no futuro, se algum dia disse, né? Olha, a frase pintou aqui, o Carlos Alexandre escreveu pra gente: não podemos mudar a direção dos ventos, mas podemos ajustar as velas para chegarmos ao nosso destino. É isso mesmo, Carlos Alexandre, obrigada. Era isso. O problema é que ajustar a vela é doloroso. Demais. É doloroso, porque muitas vezes você tem que abandonar o caminho que você estava, da ilha que você tinha parado, né? Você vai entrar num novo mar de incertezas. Né? Ou ao invés de você ficar parado. A questão realmente muito complexa. A Nazaré provavelmente deve estar aí dentro do nosso grupo. Ela é uma pessoa que está lidando com a questão psicológica das pessoas frente a essa crise. Eu, particularmente, eu decidi simplesmente todo dia viver mais um dia e pensar assim, como é que eu posso ser útil? Eu acho que, de alguma forma, também, a gente que trabalha com estratégia, a gente tem que começar a aprender a ser grato à cadeia de valor. Eu estou encontrando, eu vou de madrugada fazer caminhada, encontro o faxineiro, eu vou lá, agradeço ao faxineiro, eu agradeço ao gari, sabe? Um sentimento de gratidão que todo mundo tem que ter para ter uma empresa hoje, porque você não vive porque você é fantástico, você vive porque tem uma cadeia de valor gerando as possibilidades para que você possa existir enquanto empresa. Exatamente. Você sabe que uma das grandes questões lá da história do Titanic foi justamente porque o mar estava extremamente flat, né, mar entre aspas de brigadeiro, é que não se via as ondas batendo a distância nos icebergs, né? Então, se está tudo muito tranquilo, se você está confortável, tem alguma coisa errada, né, Marcelo? Verdade. E olha, nós estamos aqui discutindo uma coisa que eu não sei como é que você não teve protestos ainda. O que é esse negócio de planejamento estratégico? O que é esse negócio de planejamento estratégico? Conta para mim. De repente ficar sentado tomando vinhos, né? E falando sobre coisas descoladas. Houve um tempo que o planejamento estratégico era uma coisa bem descolada. A gente fazia uns eventos. Né? Eu tenho uma outra frase ótima, estou cheio de frase hoje. Tá? A frase diz o seguinte: a qualidade do processo de mudança é diretamente proporcional à qualidade do coffee break e do brinde que você dá nos eventos de integração. Frase. Como é que é a qualidade? A qualidade do processo de mudança é diretamente proporcional à qualidade do coffee break
e do brinde que você dá nos eventos de integração. Não, peraí, agora você me explica essa que eu entendi. Vou te explicar. As pessoas são tão céticas hoje, Gisele, com relação à mudança, e estão querendo tanta estabilidade, que elas medem a qualidade de um projeto em função da qualidade do cafezinho. Eu juro para você. O cara entra e fala assim, café de ontem, esse projeto está condenado, isso não vai dar certo. Não. Olha, projeto, pô, café expresso, tem um cara servindo, bolo formigueiro, tem bolo de... que projeto é esse? Vou ganhar uma mochila. Aí o cara se engaja, que assim, eu preciso de pessoas engajadas. O desafio da estratégia hoje não é bolar a estratégia. Se a gente tomar aqui uns 10 vinhos desse daqui, a gente bola estratégia para qualquer coisa no mundo. Sabe? A gente salva a NASA, a gente salva a Nike, a gente salva todo mundo. O problema no dia seguinte é lembrar. Por que está sendo importante aqui? Porque você, gerente de projeto, é que você que implementa. Mas como é que você implementa se você não sabe se está indo na direção certa? Então, que o processo estratégico, na verdade, é no sentido de criar condições para que os projetos possam existir. Eu acho, inclusive, tem a Ana Lúcia está colocando aqui que coffee break e brinde são tudo de bom. Eu também acho. Tá vendo? É isso. O cara acha que o projeto é o coffee break. Não! Mas também tem o seguinte, por que o cara não acha que o coffee break é tão importante? É porque ele não participou da concepção da tal estratégia. Eu acho maravilhoso estratégia. A grande maioria das estratégias que eu escuto não são estratégias. Quantas vezes a gente deu aula em algum lugar e lá no final da avaliação, eu acho que o café estava frio, né? O café do coffee break. Eu não tenho nada a ver com isso. Não, mas em estratégia não. Estratégia a gente tinha eventos com conglomeração, a gente fazia discussões e tal. O coffee break sempre é ótimo. Agora não tem mais. Agora eu faço planejamento estratégico com Zoom, com Teams. Eu faço planejamento estratégico com vinho, por exemplo. Tá? Ou seja, hoje a gente tem que se adaptar. O problema é que no presencial tem a linguagem não verbal. Né? Eu sou tão convicto disso que eu estou falando para você. Tá? Tem alguém que está soltando coração aqui que não... eu tenho certeza que a questão de estratégia aumenta a probabilidade de dar certo. Tá? Pode dar errado, mas é menos provável. Mas isso, dentro de um evento presencial, é ótimo. Agora não, a gente tem que fazer digital. Mas, Marcelo, vamos lá. Eu acho que eu queria te fazer algumas perguntas. Vamos falar sério agora, a gente está brincando. Não, a gente está falando sério, mas agora vamos falar mais sério aí. Tem uma máxima, assim, que eu acho que existe muita confusão no mercado entre o que é estratégia e o que é tática, né? Explica pra gente, que eu acho que nunca é demais. Vamos trazer esse conceito aqui pra galera. Vamos lá. Não, podemos usar uma aula, né, que estratégia do grego estratégia, estrategeu, 05, não deixa cair essa granada. É a pior conceito de estratégia, aula de estratégia que eu já vi na minha vida. Isso não é estratégia. Estratégia, na verdade, muita gente fala que é o caminho para você chegar a um objetivo. Eu continuo não sabendo o que significa estratégia. Nossa, que coisa... Aí tem outras pessoas que falam assim, a estratégia que foi definida pela presidência. Porque está no nível estratégico. Tem uma confusão de elementos. Né? E muitos autogestor tem uma dificuldade de interpretar a realidade sem o cara lá de baixo, sem o gerente médio, mas a gente espera que alguém mais inteligente e líder entre com um cavalo branco e nos aponte o caminho. Então, eu sou contra essa conceituação romântica da estratégia. Tática é aquilo que orienta a ação, onde eu tenho como orquestrar projetos, portfólios de projetos, programas de projetos para serem realizados. A tática faz parte de um plano de ação. Então, eu devia ter um plano de táticas. A estratégia, isso é minha, hein? Essa frase também é minha. A estratégia é uma afirmativa que explica e justifica o conjunto de ações que você tem dentro do seu plano de ação. É quase que o porquê, né? É a amarração. É o porquê. É a amarração do porquê eu estou fazendo esse movimento. Sem estratégia, como é que você é capaz de priorizar as ações dentro do seu plano de ação? Tem um negócio chamado GUT, né? Gravidade, urgência e tendência, que os engenheiros adoram usar. Eu não concordo com nada disso enquanto você não tiver uma definição. Se você está no mercado certo ou não, já tive essa briga com você. Se você está no mercado certo ou não, a maior parte das organizações está no mercado errado. Não entendeu mais, o cliente mudou. E aí eu continuo fazendo, né, esse cambalacho de definir. Tem que ser uma coisa venal, né, profunda. Rola um apego, né? Rola um apego. A pessoa tem um apego com o seu business e não consegue caminhar. Às vezes tem que caminhar 2 passos para trás para conseguir dar alguns para frente. Ou então para o lado, mas apego vai matar muita empresa, né? Apego
Já está matando, inclusive. Desculpa falar, gente. Ó, eu falei que eu ia chutar o balde hoje, né? Tem muita gente que precisa sair dessa. Tem que se aposentar. Já deu. Você não está conseguindo entender a transformação digital, você não está conseguindo entender que agora esse negócio é mandar todo mundo embora, vou substituir por algoritmo, você vai perdoar. Você não está mais capaz de entender o que está acontecendo. Se você estiver aqui, você pode sair da demitiu live, a galera. Eu estou pouco ligando. A fácil agora é o exercício de mandar todo mundo embora. Tá bom, quem é que vai colocar o plano de ação para frente? Né? Você vai começar a entrar no que o Carlos Alexandre me ensinou da entropia negativa. Você vai começando na espiral negativa e acabar com a sua empresa porque você está reduzindo custo. Vamos parar de ficar reduzindo custo, gente. Vamos fazer reunião de geração de valor. Vamos lá, eu tenho uma rádio. Eu quero que essa minha rádio gere valor. O que a gente quer? Quem é o meu cliente? O que ele quer da gente? O que ele vai valorizar? Não, eu sou apenas uma rádio, eu sou apenas um varejo, eu sou apenas um shopping. Esquece, shopping já era, cara, já não é, paga. Ninguém vai voltar mais pelos próximos 2 anos para shopping, tranquilo, acabou. Tá? Ah, não, mas a gente pode fingir. É essa hipocrisia no século XXI que não faz mais sentido. O que o regulador pega você é na distância entre aquilo que você diz e aquilo que você faz. E essa dissonância é absurda. Então a frase mais importante, mais uma frase que não é minha, que é o seguinte: se você está em dúvida sobre o que é estratégia, anota a frase, tá? Não sabe brincar, não desce pro play. Adorei! É simples assim, mas eu não sei tomar decisão. Então, pô, passa para alguém. A gente tem uma estratégia que eu não expliquei ainda, que é desinvestimento. Estratégia de desinvestimento é no plano de ação lá. Vende isso, fecha aquilo, não sei o quê. Isso é uma estratégia como outra qualquer. A Vale fez a integração vertical, deixou de ser uma mineradora e virou uma dona, uma transportadora, uma empresa de logística que leva minério até a China. Sabe? A Microsoft mudou tudo. A Microsoft, há bem pouco tempo atrás, a gente ria da Microsoft. Aí, de repente, entrou o Sanjay Satya, se não me engano, que é o nome dele. Cara, o sujeito não tinha nenhum compromisso com o presidente anterior. Ele falou o seguinte: nosso negócio agora é o seguinte: em primeiro lugar, nós temos que cuidar do que é móvel. Em primeiro lugar, nós temos que cuidar do que é nuvem. Foi 2 coisas em primeiro lugar, sem estratégia. Então ele tentou ser uma pessoa engraçada e tal, e é mesmo. Tem que ficar levando muito a sério, mas não. Sabe, a gente está fazendo muita bobagem. Sabe, a gente tem organizações de saúde hoje são os nossos exemplos, né, de quem está enfrentando as necessidades e tal. Vai olhar, tem muito processo que não faz sentido. Quer um exemplo? Pega a planilha. Onde é que tem planilha? É uma coisa que é ineficiente. Pô, mas Marcelo, você é contra o Excel? Não. A planilha é a demonstração de que você... Não fala que eu falo mal do Excel, não, que meu marido perde emprego. Você usa para fazer análise, tudo bem, mas para ficar alimentando a planilha, vai fazer um relatório gerencial no dia 31 para a reunião do dia 10. A reunião do dia 10 não é gestão, é autópsia da gestão. Já passou o tempo, já morreu, a janela já fechou, danou. Eu falei que eu ia chutar o balde hoje, é isso. Eu tô muito mal da vida, você quer saber? Tchim, vamos beber. Ô Marcelo, olha só, deixa eu te fazer uma pergunta que é algo que acho que, inclusive, o COG já colocou aqui na nossa lista de perguntas. Eu acho também que é importante a gente tocar nesse assunto, já que você está chutando o pau da barraca, né? Tá lindo, tudo isso eu entendi, mas olha só, a gente está num momento especial, né? Pandemia. E pós-pandemia, na verdade, nós estamos saindo aí desse primeiro momento pandemia, né? E algumas empresas estão retomando presencialmente, poucas, né? A maioria está retomando de forma remota ou mudando até a sua estratégia de trabalho. Já conversamos sobre isso em outras lives. Mas o que mudou? Né? O que você pode dizer nesse momento de incerteza, né? Muitas empresas passando até tardiamente por transformação digital, porque algumas já vinham passando antes, o que deu a elas um up bastante bacana aqui nesse momento que não estava a maioria que não estava preparada sofreu um pouco mais, né? Mas você tem empresas também que estavam muito bem posicionadas no mercado, como, por exemplo, a gente falou na semana passada, Airbnb,
que era uma grande startup que se transformou num grande referência mundial como empresa de sucesso, que surgiu de uma forma com um pensamento diferente, tal, criativo. E olha só onde o Airbnb veio parar, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa história da estratégia agora. 6 semanas, 12 anos de história do Airbnb foi para o espaço. Bom, a primeira coisa é o seguinte, ninguém sabe tudo. Na verdade, você não pode pensar que os seus líderes vão ser capazes de tomar decisões sozinhos, por incrível que pareça. Os caras são acionistas, os caras são donos da empresa, eles são legalmente responsáveis pela organização. Mas o ambiente está muito complicado. E se está muito complicado, a primeira grande mudança, respondendo a sua pergunta, é que a gente precisa fazer um processo participativo. Então, já que a gente está usando Zoom, Teams, então usa isso para fazer discussões a respeito da estratégia. O que está fazendo de errado? E o que o nosso cliente quer? Quem deveria ser o nosso cliente? Né? Que tipo de resultado e valor é percebido por eles? Esse tipo de discussão, normalmente, ele é tão fundamental que ele coloca em xeque a própria existência da sua organização e se incomoda. Mas desculpe falar, ou você vai fazer isso, ou o mercado vai fazer isso por você. Organizações baseadas em paradigmas que estão superadas. A educação, a gente está vivendo isso agora. A educação, você tem que se dar conta que um professor pode ser professor em qualquer lugar do mundo agora, através do Zoom. Vai ter todo o conceito, aquelas estruturas, né? Universidade federal, aquelas coisas que a gente tinha, que você tinha que ir para um lugar, não faz mais sentido. Assim como aquele coworking do WeWork, também não faz mais sentido. Então, a primeira coisa que eu queria dizer, tem que ser participativo e você tem que entrar em papel em branco, como se você nunca tivesse escutado falar da empresa que você gerencia para tentar escutar o que você não escuta. Tem uma coisa muito engraçada, só para falar isso, o Harari, Yuval Harari, no livro dele, Sapiens, ele fala que, não Sapiens não, foi no 21 Ideias para o século XXI. Ele diz que todo presidente, diretor, líder, se você for diretor, líder, preste atenção no que eu vou te falar. A sua volta cria um buraco negro. Então as forças da física são alteradas à sua volta. Então quando as pessoas vão conversar com você, elas já têm sempre uma agendazinha e tal, e distorcem a realidade para você. Você virar presidente, qualquer coisa hoje é uma condenação. Você precisa descer, conversar com o pessoal da cozinha, sabe? Você tem que conversar com as pessoas como elas não soubessem quem é você. Por quê? Porque tem tanta gente puxando o seu saco e dizendo que você tem razão, que você perde a noção da realidade. Nós temos uma crise velada, que é a crise da liderança. A liderança caindo nessa armadilha básica, porque não consegue perceber como eles estão sendo induzidos pela fake news, pela pandemia que é construída. Eu não tenho indicadores direito para avaliar as minhas decisões. A gente vai ficar em pandemia nos próximos 2 anos, porque eu não sei quem está contaminado e quem não está. Enquanto a gente não conseguir ter uma medida e um gerenciamento desse, a gente vai ficar nesse negócio. Tudo bem, vamos para o digital. Vamos fazer que nem a XP. A XP chutou o balde essa semana passada, e falou, vai todo mundo trabalhar onde quiser. Vamos ter aqui um negócio em Jundiaí, vocês encontram a gente de vez em quando aqui. Acabou, cara. Agora, o cara que está, né, líder, dono de si, com sucesso do passado, isso é uma merda. Desculpa falar. O sucesso do passado condena a capacidade dele entender o que está acontecendo na organização dele. Desculpe falar. Ele fica isolado, né? Ele fica isolado. Inclusive, as organizações elas estão tendendo, inclusive, a ter uma estratégia de estrutura mais achatada, que é justamente para não isolar tanto assim os líderes, né? O pessoal da XP estava hoje, essa semana, no LinkedIn fazendo live, e eles estavam falando que a ideia do espaço deles criado, mais horizontal, era na tentativa de justamente reproduzir o que eles entendem que é a estrutura organizacional deles internamente. E que o fato deles estarem trabalhando remotamente trouxe para eles uma proximidade maior do líder, né? Gisele, eles estão perdidos, Gisele. Eles não sabem o que eles estão falando. Porque vai contra toda a lógica deles. Se quiser fazer uma estrutura horizontalizada, significa que você tem que dar poder para a base. E é isso que você tem que fazer mesmo. A organização moderna, adequada, ela é baseada em equipes, com processos bem concebidos, com tecnologia aderente na direção onde tem cliente que queira pagar o seu serviço. Esse é a fórmula. Mas não.
Hoje, como eu não sei como é que funciona a minha estrutura realmente já estava velha, né? O que tem de estrutura organizacional que não serve para nada, você foi minha tese de doutorado, não serve para nada. Naquela guerra de poder, quem vai, quem não vai. Pô, pelo amor de Deus, nessa altura do campeonato, que a gente está quase morrendo enquanto empresa, enquanto gente, nós estamos ficando discutindo isso. Eu não aguento não, cara. Então eu tenho chutado muito balde. Dentro de empresa. Marcelo, a Roberta está colocando uma pergunta que eu achei interessante. As instituições de saúde conseguiram se organizar em rede, mas eu não consigo enxergar isso como estratégico. Não, foi sobrevivência, né? Experimentação. A gente pode considerar as organizações de saúde muito próximas a uma startup hoje, levando-se em conta que elas têm os protocolos e, ao mesmo tempo, tem que fazer o negócio funcionar de uma maneira que não se pensava anteriormente. Quem está apanhando muito nessas organizações é o pessoal da gestão. O pessoal da gestão, as organizações agora de saúde estão virando grandes corporações. Aí você sabe que tem gestor que é piloto de cockpit de indicador, porque agora tudo é automatizado, tem indicador e tal. Esses caras estão absolutamente perdidos. Né? Eu tenho uma loja, esses indicadores que andam dando, isso é a questão da caverna de Platão. Não da caverna do dragão, é a caverna de Platão. Caverna de Platão, caverna de Platão, sim. Pelo amor, porque tem gente que confunde com o do dragão, que é outra coisa. Mas a caverna de Platão, você tem os prisioneiros que estão lá presos, olhando para o fundo da caverna. Atrás tem uma fogueira e as sombras, né, as coisas lubrificantes que aparecem no fundo, parecem a realidade para eles. Você, dono de empresa, você tem que ir, levantar, sair da corrente, conhecer a caverna, sair para o lado de fora e falar, olha, realmente o mundo real é diferente do que a gente estava vendo. Voltar e ser desacreditado, porque os prisioneiros estão muito satisfeitos em serem prisioneiros e continuar correndo atrás daquela meta imbecil que foi concebida com critérios que fazem parte do século XX e a gente fazendo no século XXI. Eu não consigo entender, a gente tem que jogar tudo no lixo. Nossas ferramentas e indicadores de gestão, eles precisam, em saúde, por exemplo, eles precisam sofrer um upgrade absurdo. E ainda assim, você tem que levantar da cadeira, ir lá conversar com o paciente, falar com a sua equipe. E para com aquele negócio, você chegar para a sua equipe e falar, se ninguém correr atrás aqui, agora eu vou começar a mandar a gente embora. Porra, grande chefe você é. A gente está precisando de chefe, não, a gente está precisando de líder. E líder agora chega para a equipe e fala assim, vem cá, vocês são o máximo, por que vocês não estão conseguindo bater a meta? O que eu posso fazer para te ajudar? Isso é líder. Exatamente. Agora não, Acho que muito mais fácil eu ficar aqui encastelado dentro do meu setor, não dá, pô. Isso, inclusive, acho que você falou, responde a pergunta do Carlos Alexandre, como a gente faz para sobreviver no ambiente estratégico, né? Sai de dentro da caverna, né, Marcelo? Cara, vai aprender o que é Big Data, vai aprender o que é blockchain. Vai ver umas coisas mais brilhantes. Está acontecendo uma revolução lá fora, que é tão grande quanto a pandemia, com impactos talvez até maiores que a pandemia. Você acredita nisso? Transformação digital. Tem gente que não gosta desse nome. Mas, ao mesmo tempo, você tem computação em rede, você tem Big Data, você tem inteligência artificial com as suas variantes de Deep Learning, você tem o blockchain, você tem a robótica, você tem a internet das coisas, tudo ao mesmo tempo. E daqui a pouco está chegando o grafeno e a computação quântica, e ferrou tudo. Então, se você está preocupado com a falência, você quer pensar a estratégia agora, começa a pensar a maneira pela qual você vai conseguir adaptar a sua organização para uma realidade futura e pensar como é que a tecnologia pode suportar esse negócio. Não tem jeito. Não tem jeito. Na verdade, a mudança está aí e se você quiser ser feliz, use a mudança a seu favor, não contra você, porque ela vai estar sempre por aí. Até porque se ela não existir, tem alguma coisa errada, né, Marcelo? Esse é o nosso mote, né? Mas tem gente que não gosta disso, quer tudo previsível e tal. Não dá. Se você tem uma profissão, parabéns. Você vai ter que mudar de profissão umas 4, 5 vezes nos próximos anos. Se der tudo errado, eu vou tocar o ukulele no metrô. Já estou treinando para isso. Vou ficar tocando o ukulele, vou ganhar minha moeda. Não vou morrer de fome, não, cara. Tá? Ou seja, tá tudo indo para o espaço, tá bom, então vamos ver o que eu vou fazer. Você não trouxe nenhuma música autoral para tocar pra gente hoje, não, Marcelo? Não, tem música autoral, não. Tem uma música de chutar o balde. Eu não vou fazer isso agora, não, porque vai estragar a sua live inteira. Mas a questão básica é o seguinte, cara. Nossas organizações, elas estão geridas de maneira muito complicada. E complexa. É isso que eu queria...
Isso que eu queria que você explicasse para a gente. Toda essa complexidade que existe dentro das organizações, ela dificulta muito a forma com que a gente faria, vamos dizer assim, uma espécie de estabelecer, pensar numa estratégia. Porque também, como é que a gente faz? Deixa todo mundo falar, cada um a seu... Cada Não um é como se fosse uma democracia. coisa randômica. Não é Exatamente. democracia, é participação. Mas Isso o que eu líder queria... vai ter que afirmar aquilo, claro. Pois é, e essa questão da complexidade, né? Como é que a gente faz para ficar menos complexa a história? Para começar, a gente tem que entender o que é complexidade. Complexidade é diferente de complicado. O antônimo de complicado é simples. Então, você tem coisa que é muito complicada, tem coisa que é muito simples. Tá muito complicado, peraí. Você vai entender muito bem, porque eu sou engenheira também. A gente adora coisa complicada, sabe? Uns modelos matemáticos, subcomplexos. Isso a gente faz uma maravilha, a gente se adora. Agora, complexidade é uma medida que vai de baixa até alta. Complexidade, quem está fazendo Enem, deve lembrar que estudou um negócio chamado ponto de mutação, não. Que são os graus de liberdade. Então, você mede a complexidade de um sistema em função do número de graus de liberdade. O que são graus de liberdade? São pontos nos quais você deve agir para que o sistema como um todo mude de patamar e de funcionamento. Então, entenda que nós estamos aqui conversando com você. Qual é o nosso ponto-chave aqui? Que a nossa comunicação funcione, senão isso aqui vai tudo para o espaço. Ou seja, nós temos alguns pontos que são essenciais se olharmos de maneira sistêmica a sua empresa perante o ambiente que ela está atuando. Por exemplo, você vai avaliar que a empresa... Qual é o problema dela? O problema é nas compras. Não é que é nas compras mesmo? Então o fornecedor não está entregando, mas por quê? Não, de repente é porque você não está planejando direito lá na execução. Eu não estou planejando direito lá na execução porque o chefe quer que eu faça um relatório em Excel e depois que imprima isso e faça comentário. Amor, pelo amor de Deus, cara. Muitas vezes o problema do seu gargalo, que é o que define, gargalo são restrições e riscos. Teoria das restrições, né? Teoria das restrições. Restrições e riscos é que deveriam definir a sua organização. Eu garanto a você que é muito mais complexo você lidar com cada departamento, esperar que eles batam a meta, do que você olhe a empresa como um sistema e encontre quais são os 3 principais gargalos e riscos que você tem para equacionar. São 3, a complexidade é muito menor do que você pegar dezenas de departamentos e cada um tentando chegar a um determinado resultado. Sabe o que eu acho interessante, Marcelo, somando a isso que você está falando, é o seguinte, é que as empresas acham que o fato de você ter, por exemplo, uma estrutura matricial, em que você tem comunicação vertical e horizontal, você comunica melhor dentro da organização. Ok, mas isso é uma certa falácia porque você amplia absurdamente os canais de comunicação e a complexidade, como você colocou, para a gestão disso aí, é muito maior, né? Então, a gente tem que tomar cuidado um pouco com essa questão da comunicação, porque muitos dos problemas que a gente tem até na implantação do que seriam as táticas vinculadas à tua estratégia e tal, elas falham por conta de problemas de comunicação, né? As pessoas não conhecem para onde a gente está indo. Durante anos eu faço planejamento estratégico, aí você tem uma ferramenta chamada SWOT, que avalia as ameaças, oportunidades, pontos fortes e fracos. A ameaça sempre é crise econômica. Ponto fraco é sempre comunicação interna. Você pode incluir agora um novo ponto fraco na maior parte das organizações. A sua empresa é chata pra dedéu. Ela é tão chata que nem seu cliente quer mais ela. Você está demitindo gente que se adaptou à sua chatice. Só que você não vai atrair aquele escovador de bit do Java no Big Data para fazer o seu data analysis, porque você é muito chato. A sua empresa é uma mala. Você reflete o quanto você é chato em todos os canais da organização. Então, quer fazer uma coisa decente? Vamos tentar fazer com que o ambiente seja mais leve. Tem muita pessoa transtornada do gerenciando a empresa. Nossa Senhora. Ô Marcelo, olha só, é tão legal falar contigo, a gente fica tão descontraído que só para te falar, a gente tem mais 15 minutos de live e eu sei que você tem umas dicas sinistras para dar para a galera, então por favor, vamos às dicas. Você ficar brincando aqui, você vai falar, esse cara é doido, eu não admito isso, essa live aqui é para quebrar os buracos. Primeira coisa que eu vou fazer errado, aqui ó. O que é isso? Olha, isso é o quê? As dicas! Tá ao contrário, não tá? Eu sei que tá ao contrário, tá?
Então, agora, a primeira dica que eu vou apresentar para você é essa daqui. Tá? Dica 1. Agora Prepare o sim, né? planejamento com inovação. Gente, se tiver alguma pesquisa sobre avaliação desse webinar, coloca aqui o instrutor, que o entrevistado, usa tecnologias de alto grau de complexidade. Olha isso daqui, ó. 3D, Prepare o 3D. planejamento com inovação. A gente tem que discutir a sua empresa como se estivéssemos discutindo uma startup. Tem que usar uma coisa que chama design thinking, tomando vinho. Então é uma festa que você vai tentar entender quem é o seu cliente, qual é o caminho desse seu cliente e tal. Então a primeira dica é pense na forma inovadora para questionar o seu processo estratégico. E o tempo inteiro, porque se você não fizer isso o tempo inteiro, alguém vai fazer no teu lugar e você dança, por mais inovador que você já seja. Veja o que aconteceu com o Airbnb. A gente fez um projeto estratégico, Gigi. Você lembra? A gente fez um algoritmo que pega todas as questões que são tratadas em termos estratégicos e mistura isso tudo em frases sem sentido. Aí tiveram o quê? Uma semana para ler frases sem sentido e encontrar algum sentido naquela frase que combinava necessidade do cliente com evolução tecnológica, com ponto fraco. E daí saiu dezenas de soluções para a organização fazer pós-pandemia. Primeira dica. Foi muito bacana. Dica 2. Dica. Estratégia precisa ser revista a todo momento. Você fez um ótimo processo estratégico. Você está super satisfeito. Relaxa. Vou tomar um vinho, vou relaxar. Erro básico. Tchim. Na semana que vem, surge uma externalidade, ferra tudo, aí você para e discute de novo. É claro que você precisa de uma liderança. É claro, inclusive, que as pessoas que participaram do processo estratégico anterior, lá no Teams, no Zoom, vão, de certa forma, entender por que você teve que parar e pensar de novo sem conversar com todo mundo. Não dá. A gente não precisa disso também. O problema é o caso Alexandre deve estar querendo me matar aqui, que isso mata essa imprevisibilidade da estratégia, mata todas as ferramentas de gestão que a gente criou. Orçamento, gestão de custo, preços, marketing. Nada, o Carlos Alexandre está adorando você falar. Tem que pensar tudo de novo, do zero. Ó, se você participar lá do meu Provision Consultoria, eu vou ficar chutando balde toda semana. Eu vou te dar um paper que eu fiz, como resolver a questão do orçamento do século XXI. Ninguém leu, mas vai ler. Eu garanto que vai ler. Eu vou lá ver, dica 3. Isso aqui veio da minha tese de seus doutorado. Processos de negócio, seus processos de negócio devem ser o espelho da sua estratégia. Perfeito. Não, perfeito, está falando perfeito para mim. Não tem uma ferramenta documental, não tem um estudo além da minha tese que eu pesquisei tudo, dizendo que a forma pela qual a empresa funciona nos seus processos é uma forma de você entender a sua estratégia. Não tem. É assim, eu fico bolando estratégia e fico rezando que lá na ponta alguém possa fazer alguma coisa que esteja supostamente alinhada com a estratégia. Não. Aí já Questiona cada caixinha, cada seta, cada diagrama, cada processo da sua empresa e pergunta: é coerente com o meu discurso que está lá no site? É coerente com a estratégia da empresa? Então a gente continua. Não é como realmente não é. A sua empresa, vou falar uma outra frase também. Sua empresa não tem processos robustos e completos o suficiente para você entregar resultado para quem quer que seja no futuro. Eu garanto a você que com a pandemia você está cheio de buracos e o seu navio afundando e você está contando, puxa, eu acho que vai dar tudo certo. Não é assim, cara. Você tem que parar e fazer governança. Governança começa com estratégia. Ele está tenso. Reconstrua tudo com base na percepção do valor do seu cliente. Olha aí. Agora que a gente está chegando nos projetos, vamos lá, vai. Fala, Marcelo. Para de ficar olhando para o seu umbigo, tá? Para você ficar avaliando. Eu acho que o meu cliente está gostando do que eu estou fazendo. Bicho, vai lá, para de ficar vendo pesquisas com pessoas lá dentro de um processo de controle. Vai lá conversar com as pessoas. Quem fez isso foi o dono da Walmart, né, que ele fazia o management by walking around. Ele ia lá conversar com as pessoas para ver o que está acontecendo naquela realidade.
Que não deixa de ser uma pesquisa, só que ele está indo à frente, né? Ele não está só olhando os resultados da pesquisa, ele está indo pesquisar também, né? Gostei dessa. Tintim. Tintim também, tem tintim, vamos lá. Tá acabando. Bom, a outra tem a ver com isso também, olha lá. Dica 5, vamos lá. Repense tudo com base na transformação digital. Aquilo que você faz hoje com aquela planilhinha, bota a inteligência artificial nela. Contrata o Watson, é barato, sabe? Tinha um pessoal que faz usina eólica, eles levavam 2 semanas para fazer a inspeção de cada rotor. Essa que eles pegaram? Pegaram um drone, que é tecnicamente um robô, e colocaram uma câmera e ligaram no sistema de inteligência artificial Vision da Google. Pois é, passou a fazer em 2 horas uma coisa que levava 2 semanas para fazer. Então para de tentar insistir em melhorar com a qualidade total algo que já não faz sentido, dado a maneira pela qual a tecnologia, que não vai salvar você em tudo, mas ela já faz para você e vai fazer no futuro. Marcelo, deixa eu só complementar isso que você está falando. Eu tive uma vez um aluno numa turma que eu achei sensacional, um engenheiro naval, ele trabalhava com inspeção em navios, né? E o irmão dele tinha feito um curso de piloto de drone. E o que ele fez? As empresas, elas faziam inspeção dos navios, elas cobravam uma nota, levavam 2 meses para dar um relatório chinfrim para as empresas onde ele trabalhava. Um belo dia ele falou, chega, pediu demissão, abriu uma empresa que fazia inspeção de navios com drone, tá? Ele fazia o que o pessoal fazia em 2 meses, ele fazia em 1 2 semanas, com relatórios infinitamente melhores, com fotos aéreas e tudo, maravilhoso, cobrava muito menos do que essas empresas cobraram e ficou milionário, você entendeu? Porque aquilo não fazia mais sentido existir. Aquela empresa não fazia mais sentido. Você está ferrando a sua plateia aqui, sabe por quê? Porque eles acham que é assim, é só fazer e dar certo. Não, quando o cara resolveu fazer aquele negócio drone, teve drone que caiu no mar, o cara apanhou, chamaram de burro. Chamaram de burro porque ele fez um negócio com drone, de repente deu certo. Olha, realmente é uma coisa muito lógica. Ano passado, desculpa falar, tá? Ano passado, numa grande empresa de petróleo aqui no Brasil, que eu não posso falar qual é, tá? Eu fui lá para trabalhar, para fazer parte de um hackathon e beathon não posso falar da empresa que é, tá? Que era um desafio de como gerir a infraestrutura e resolver o problema do home office. Isso em 2019, agosto. O que aconteceu? Nós vencemos! Nós ganhamos uma grana! Foi ótimo! Sabe o que aconteceu? Ninguém quis saber do nosso projeto depois de dar o prêmio pra gente. Eu falei, como é que é? Aí eu fui tentar investigar, porque eu não posso deixar essas coisas, né? Eu fui lá tentar investigar e com um cara que realmente podia opinar sobre esse assunto, ele virou para mim e falou, sabe qual é o problema do seu projeto, Marcelo? O projeto de vocês ficou muito bom. E só isso que ele falou? Porque o resto você já sabe. É tão bom que ele resolve o problema. Eles não queriam resolver o problema. Eles não queriam resolver o problema. Agora, essa é a questão. 6 meses depois, o problema caiu no colo. E aí? E aquela segurança, aquela preocupação toda que você tinha, você jogou pela janela, não jogou? Senão para tudo, não é? Perdoar, cara. Eu só vou chutar o balde dentro da rede social. Cansei. Porque bora, dica 6, Marcelão, que a gente tem mais 8 minutos. Vamos lá. Perceber é tão importante quanto medir. Sensacional. Medir é ótimo. Medir é fantástico. Tem que medir. Realmente, esse negócio de planilha é horrível. Quando você medir tudo, aí você considera que aquilo que está apresentado é o fundo da caverna de Platão, é a alegoria da caverna, e aí você vai ter que levantar e usar algo que essa inteligência artificial jamais vai ter. Intuição, empatia. Vá conversar com alguém que queira te ajudar. Faz as pessoas brigarem, vestirem a camisa no pós-pandemia. Você está tratando todo mundo que nem cachorro. Você está achando que as pessoas são substituídas e contratadas em headhunter. Elas vão se globalizar. Deixa eu contar uma coisa para você. As pessoas vão se globalizar. Em 6 meses elas vão começar a arrumar emprego em outros lugares sem você. Então, meu amigo, começa a pensar muito a respeito... Sai da caverna. Como gestão. Sai da caverna, canalha. Opa, desculpa. Cai da caverna. Só para dizer uma coisa para vocês, a gente deve estar acabando com a live de todo mundo, porque você é sensacional, Marcelo. A gente chegou a mais de...
Eu tô pau da vida, eu tenho que eu tô. Tô sensacional. Olha, a gente vai explodir esse @Provision Consultoria aí, Theo. Vamos explodir. Vamos explodir esse negócio. Toda semana eu vou chutar o balde lá. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Também quero ir lá no teu Provision lá. Cara, seguinte, a gente tem mais 5 minutos, então eu queria partir aí para... tá acabando, foi muito rápido. Não deu tempo da gente nem beber a taça de vinho todo. Peraí, deixa eu dar mais um gole. Tem que mudar o Instagram, 60 minutos é muito pouco, pô. Esse Instagram a gente tem que mudar. Mudar o Instagram, vamos lá, próximo projeto, mudar o Instagram. O Marcelo Magalhães, ele inventou um projeto para mudar o PowerPoint. Você entendeu o nível do negócio? Ele tem um projeto totalmente tecnológico que acaba com o PowerPoint sozinho. Não, então ele vai querer... Muda. Não, acaba não, tá bom. Ele muda aí a percepção sobre o PowerPoint, não é isso? A percepção sobre o PowerPoint. Cara, a gente tem 5 minutos, Marcelo. Eu queria te fazer a última pergunta. O que não faz mais sentido para as empresas? Conta pra gente poder fechar essa live com chave de ouro, que a gente está com 30 pessoas assistindo a gente nesse momento. Vamos lá. Esse ego organizacional, né, interno, que tenta reafirmar os paradigmas do passado. Isso não faz sentido. As suas ferramentas de gestão, as suas reuniões não fazem sentido. Tem reunião de gente que está marcando a reunião porque está se sentindo sozinho. Não tem necessidade da reunião. É carência. Para de encher o saco dos seus funcionários. Deixa a equipe decidir trabalhar, vai facilitar a vida deles. Mas não, você vai, marca uma reunião. Tem gente que não prepara a reunião. Agora, no online, ficou óbvio, né, que é uma perda de tempo. Você não sai de uma reunião atrás da outra, você pode ter certeza que você está participando de reuniões ruins. Chuta o balde da reunião. Você está de palhaçada aqui? Você quer resolver o problema ou você quer... Vamos lá, vamos fazer um método ágil aqui de projeto. Vamos lá, vamos colocar as ações, vamos ver o que o cliente quer e tal. Vamos construir, tá? Quer falar? Quem não sabe brincar, não sabe desce no play. Então, é isso que eu estou querendo dizer. As nossas ferramentas não essa é a mensagem. Marcelo, mensagem final para os nossos amigos, para os nossos alunos, para os nossos colegas, para os nossos familiares, para todo mundo que está aí prestigiando a gente nessa live maravilhosa. Você realmente botou para quebrar hoje. Fala para a gente, dá uma mensagem aí para a gente poder dormir pensando nessa frase, nessa mensagem aí que você tem para dar para a gente. Sabe que as pessoas são tão céticas que elas acreditam que não vai aparecer uma frase que faça isso. Pois essa frase que eu vou mostrar para você agora me deixou sem dormir. E eu descobri coisas absurdas com base nisso. Está preparado para isso? Sua vida vai mudar. Sua vida vai ser dividida entre antes e depois desse momento. Está preparado para isso? Sim, estou preparada, vai. Peraí, deixa eu tomar mais um gole aqui. Peraí. Tirar. A frase é essa. Agora eu estou preparada, vai. A administração é a tecnologia da realização humana. Sensacional! Vai, Marcelo! Antigamente a gente fazia um negócio de gestão e achava que pega um RH, um marketing, e cada um faz sua parte e a soma das partes vai ser o todo. Não! Essas coisas estão interconectadas, pessoas, processos, estratégia, tecnologia, essas coisas são um bloco com múltiplas dimensões. Então você tem que conhecer essa tecnologia, você tem que refazer essa tecnologia, ela não faz sentido. Ela tem que criar empresas que sejam ágeis, flexíveis, que atendam às normativas e gerem valor. É esse o seu desafio. Vai para casa, dorme pensando sobre isso e amanhã me diz se você tem uma resposta. E eu vou ficar esperando também, porque essa live foi sensacional. Obrigada, meu amigo. Abraço virtual. Muita saudade da gente se encontrar. Adorei. Coraçõezinhos mil. Solta os coraçõezinhos aí, galera, que a gente tem mais 2 minutos para coraçãozinho. Participem do show da banda. Eu quis dizer, você não quis escutar. Agora não faça promessas, eu não quero te ver. Não irá acreditar que vai ser diferente. Tudo mudou. Você diz não saber que houve de errado. O meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Mas meu Deus era tudo. Valeu,
abandone jamais. Tchau, gente! Valeu, tchau, gente! Valeu, obrigada! Chutar o balde! Isso aí, valeu, Marcelo! Valeu! Tchau, amigo! Tchau, querida, obrigado, valeu! Tchau, obrigada!